Pessoal, hoje eu estou entrevistando Paulo Ganimi, deputado federal pelo Partido Novo, lá no Rio de Janeiro. Eu, Alexis Fontaine, deputado federal pelo Estado de São Paulo. E já começo com uma brincadeira, porque todo mundo errava o nome do Paulo Ganimi e falava Paulo Gamini. E esse homem fica uma onça, quando ele corrige até padre nessas horas, tá certo? Mas estamos com uma pessoa fantástica aqui, parceirão meu aqui em Brasília, e fomos nós que começamos, né, ele como primeiro presidente, eu em seguida como vice-presidente, da Frente Parlamentar pela Bioeconomia. E para mim, na época, bioeconomia era uma coisa desconhecida. Ganimi, o que é a bioeconomia? Explica aí para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, a bioeconomia, Alexis, primeiro, obrigado aqui, prazer estar aqui com você. A bioeconomia nada mais é do que aproveitar a nossa biodiversidade para gerar desenvolvimento econômico. Usar os recursos naturais de forma responsável e sustentável. Isso é algo que a gente defende e que a gente acredita que é possível. E o Brasil tem um grande potencial, porque a gente tem a maior biodiversidade do mundo. Muita gente confunde a bioeconomia com agro, por exemplo. O agro é um gerador de insumos para a bioeconomia. É um deles, não é o único, mas é um deles. Mas o agro a gente não entende hoje como parte da bioeconomia. Se for falar de maneira ampla, sim, mas quando a gente trata aqui na nossa frente da bioeconomia, a gente está falando tudo aquilo que você gera de inovação, de novas soluções baseadas na nossa biodiversidade. Seja do agro, seja da floresta, seja dos nossos biomas, seja até do mar, que também tem bio dentro do mar. E tem uma jogada que eu aprendi com essa questão da bioeconomia que eu acho que foi muito interessante. Nos primórdios, né, o ser humano, quando estava nas cavernas, ele via basicamente de bioeconomia, porque não existia os derivados de fósseis, né, não tinha a origem do petróleo, vamos dizer, tudo que é a economia dos derivados de fósseis. E conforme foi descobrindo isso e foi criando, então você começou a criar combustível, as refinarias e toda uma economia com os polímeros, os plásticos, baseado na base das grandes reservas de fósseis, o petróleo. Mas com a nova economia, só que isso é carbono que é jogado na atmosfera, né? Que a gente tira o carbono lá, transforma em alguma coisa, queima ou fica retido em forma de plástico, alguma coisa. A partir do momento que o planeta começa a perceber que precisa ter uma economia circular e não uma economia só extrativista e de emissão, né? Que precisa ter essa economia circular, uma coisa renovável e tudo mais, ela começa a voltar nos primórdios, que é começar a basear toda a geração de energia, aí são biorefinarias que vão fazer biopolímeros, materiais baseados nessa economia circular e renovável, não é isso? Isso, e esse é um ponto importante. Além do impacto ambiental, da pegada de carbono que a bioeconomia reduz, você tem o fato dela ser renovável. Então você se sustenta ali mesmo, né? Então você, na verdade, inclusive, Alexis, uma coisa interessante, tem algumas produções de materiais que elas diminuem o carbono da atmosfera. Não só diminui o efeito, né, da geração de carbono, como ela tira carbono da atmosfera para produzir materiais. Isso é incrível, né? Que na verdade você está produzindo, gerando riqueza, gerando material, gerando soluções para a sociedade e, ao mesmo tempo, diminuindo o impacto ambiental, melhorando é o que a gente chama de captura de carbono para poder reter o carbono em alguma coisa, né? A gente tira da atmosfera, normalmente são as plantas, obviamente, na fotossíntese que fazem esse efeito, né? E aí quando você transforma num polímero ou num outro, quer dizer, não é, por exemplo, criar produção de álcool, você captura, mas depois você emite novamente o CO2, né? No caso de você ter uma biorefinaria, você acaba retendo e tendo isso, e aí que é a economia que a gente tanto quer. Agora, potencial da bioeconomia no Brasil. Quais são, porque a gente fala também biomassa, né? A energia a partir disso. Qual é o potencial do Brasil e quanto nós estamos assim para crescer? Quer dizer, qual que é o nosso potencial Brasil nessa economia? Ela é gigantesca, né? A gente falou um pouco da biodiversidade brasileira, que ela pode gerar soluções. Através da nossa biodiversidade, a gente consegue encontrar, por exemplo, você falou dos polímeros, consegue encontrar enzimas, consegue encontrar coisas que a natureza gera e a gente consegue transformar isso em materiais, em cosméticos, em muita coisa. Agora, além disso, a gente falou do agro. O agro não é bioeconomia, mas o agro ele gera insumos que para o agro é o quê? É dejeto, que podem ser usados na bioeconomia. Por exemplo, a biomassa, o biogás, o biometano.
tudo isso pode ser feito através do agro. Então o Brasil ele tem um potencial enorme nos dois sentidos. Porque a gente tem aqui o bioma que gera soluções, muitas delas inclusive não encontradas, como também o fato da gente ter uma grande produção agrícola e um grande espaço territorial que pode usar do dejeto do agro, dejeto da produção, inclusive na sua casa, por exemplo, né, para gerar a bioeconomia e fazer com que a gente tenha biocombustível, biometano, tudo isso. E cosmético, soluções para a saúde, tudo isso é bioeconomia. Ou seja, transformar a biomassa ou transformar alguns genes, algumas questões genéticas que estão na natureza, que a gente nem conhece ainda, em soluções. Biofármacos, biocosméticos. Interessantemente, eu trabalhei um pouco com isso, com a indústria farmacêutica, eles chamam assim, aqui os bichos estão vivos. Quando você fala em biofármaco, é um remédio baseado em bactérias, em vírus, em, sei lá, fungos, coisas vivas que a gente, e não a partir de um insumo que é inerte, como os outros princípios ativos, né? Como você também estava falando, toda a diversidade que tem nas nossas selvas e que nas matas e que seja, e que a gente nem descobriu ainda. O Brasil tem um banco genético enorme, tinha muitos entraves burocráticos para poder explorar e desenvolver, isso acho que está sendo destravado. Tem essa questão de biomassa, porque biomassa, para quem não entende, é galho mesmo, é folha, é palha, é cana-de-açúcar e tal, que nós já temos tecnologia para poder fazer o álcool de segunda geração, quer dizer, a partir dessa biomassa, em vez de queimar ela e gerar vapor para poder gerar eletricidade, você pode decompor ela naqueles biodigestor, naqueles tanques e fazer uma nova fermentação baseada em gerar novo álcool. Quer dizer, o álcool de segunda geração, o Brasil tem uma usina grande, nós visitamos lá em Piracicaba, né? E uma coisa interessante também, algumas soluções para doenças super raras ou doenças até não tão raras, como por exemplo até o próprio câncer e outras doenças, podem estar na bioeconomia, coisas que a gente ainda não encontrou e que está buscando soluções. E para isso até que a gente fundou lá a Frente Parlamentar da Bioeconomia, né, Alexandre? É isso aí, gente. Tem discussões muito ricas lá de soluções energéticas, soluções para a saúde, soluções para a engenharia, soluções para uma série de coisas que nós precisamos saber explorar isso, precisamos desburocratizar, deixar as pessoas desenvolver, pesquisa e desenvolvimento, para sermos líderes nisso. Sempre falei desde o começo na Frente Parlamentar da Bioeconomia, é um cavalo que a gente selado que está passando e a gente não pode deixar passar. O Brasil precisa subir em cima e tomar a frente dessa liderança. Exatamente. E o Brasil, que tem burocracia, carga tributária elevada, juros altos, vários complicadores, para quem quer investir na indústria já tradicional, que já é um problema grave, imagina para a inovação, que tem mais riscos, mais soluções de longo prazo. Muitos projetos desses ligados à bioeconomia, eles só vão ter resultado e terão resultado às vezes em 5, 10 anos. Imagina só a burocracia, o peso do Estado, o peso da carga tributária e dos juros altos nisso tudo. Por isso que é importante o trabalho da frente nesse sentido também, para que a gente desburocratize e tenha também uma legislação mais adequada para quem quer inovar. Pessoal, o Brasil tem um potencial enorme que a gente nem conhece. Deixa o povo trabalhar. É o meu lema que eu estou falando há muito tempo. E Paulo Ghanimi mostrou uma liderança fantástica nessa frente parlamentar pela bioeconomia. Eu ainda na vice-presidência, né? Nós trabalhamos junto nesse negócio, mostrando que tem muito a ser feito e há muitas oportunidades. Ghanimi, parabéns pelo teu trabalho na frente lá, cara, pra gente. E vamos tocar esse projeto para frente, né? Isso aí, bioeconomia, desenvolvimento com sustentabilidade e responsabilidade. É isso aí.